Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Bate-Papo de Carreira. É um prazer falar com vocês novamente. Eu sei que fiquei um pouco ausente aí nos últimos tempos, mas é muito do meu interesse retomar aqui o contato no canal, fazer mais vídeos e falar mais sobre o mercado, que inclusive nesse ano promete bastante. Já tenho sentido uma movimentação grande de empresas e profissionais e um certo aquecimento do mercado. E isso tudo junto com um ano de eleição, com um ano de Copa do Mundo, quer dizer, de pandemia ainda num outro estágio. Então vamos dizer que a gente vai ter um ano aí cheio de desafios e bem interessante pela frente, muito provavelmente, tá? Eu fiquei um pouco ausente por diversos projetos que eu tive que fazer. Ainda bem que surgiram muitas oportunidades de trabalho e muitos projetos de atuação, então foi uma coisa que me tomou bastante tempo, mas o bate-papo de carreira para mim é uma prioridade também. Então por isso que eu estou retomando aqui, quero muito voltar mais a falar com vocês. Legal, pessoal? É o seguinte, hoje eu queria abordar um tema que é a questão da dificuldade de trabalho entre pessoas de gerações diferentes. Isso é uma coisa que eu tenho notado muito em diversos tipos de situação. Tanto, por exemplo, em empresas que eu conheço que estão contratando pessoas mais jovens ou pessoas, vamos dizer assim, na faixa de uns 20, 25 anos, como também algumas mentorias de carreira e orientações de carreira que eu tenho feito para pessoas de início de carreira, jovens nessa faixa etária, muitas vezes de 18 até 25, até 30 anos, dependendo da situação. Tem surgido muito projeto assim. Eu percebo muito que essa demanda está aumentando e eu tenho atendido e tem sido muito legal também esse contato com o pessoal mais novo e poder orientá-los com relação ao mercado de trabalho e até em algumas situações mostrar para eles como que é a vida de verdade no mercado de trabalho, numa empresa, como que é ter um chefe, como que é planejar a sua própria carreira, ter responsabilidades e por aí vai. Então, voltando ali no tema inicial, quando a gente fala sobre dificuldade de trabalho entre gerações, eu percebo que quem tem, por exemplo, na faixa de 60 anos, hoje, muitas vezes, no geral, tá, consegue lidar muito bem, de repente, com pessoas até uma faixa de 40 anos, no que diz respeito ao trabalho, a cotidiano, a convivência, mas quando essas duas, vamos dizer assim, essas duas faixas etárias aí, né, começam a ter contato com pessoas mais na faixa dos 20 anos, muitas vezes existe um certo conflito, né? E existe um certo conflito porque a forma de pensar, a maneira de trabalhar, a maneira inclusive de aprender e se comunicar mudou muito. E isso é um tema que tem sido um desafio em todas as empresas e inclusive nas famílias, né? Porque os pais se preocupam muito como que os filhos estão enxergando e se planejando para a vida deles. Às vezes isso não está claro, eu diria que muitas vezes não está claro para os jovens o que eles vão fazer mais para frente, né? E as empresas também estão contratando pessoas muitas vezes jovens para determinadas funções ou cargos iniciais da empresa e sentem dificuldades de comunicação, ou às vezes até de mostrar o quanto existe de comprometimento naquele trabalho, coisas desse tipo, tá? E aí vem um pouco da minha reflexão, porque esse é o cenário que eu encontro e eu tenho uma análise sobre isso. Eu entendo assim que a geração mais nova é uma geração que já nasceu com tecnologia, com internet, com mundo globalizado, com velocidade na comunicação, com diversos tipos de meio de comunicação como WhatsApp, Google Meet, Zoom, Skype, quer dizer, isso tudo muito facilmente, com acesso muito fácil, com conteúdo de diversos ou quase todos os assuntos na internet, em YouTube e por aí vai. Então assim, a facilidade de buscar informação ficou gigantesca, né? E eu acho que isso mexe um pouco com o ser humano e com a forma que ele aprende e cresce durante a sua vida. Então a gente pega um ser humano, por exemplo, que hoje tem 60 anos, ele com 15 anos, ele viu vários assuntos, ele não teve nem acesso ou nem tinha noção do que era, que se você comparar com
hoje um jovem de 15 anos. Por outro lado, que já tem acesso à internet e tudo mais. Mas por outro lado, se você pega também uma pessoa de uma geração mais antiga, você percebe que ela tem uma outra visão do trabalho e uma outra disposição, às vezes, inclusive, para se comprometer a trabalhar, né? Ela teve que ter uma força de vontade muitas vezes maior para começar a trabalhar antes, para se virar e conseguir ter destaque e tudo mais. Hoje ainda existe toda essa necessidade de você se dedicar no mundo competitivo, que inclusive está cada vez mais competitivo. Mas as pessoas têm mais acesso à informação, então elas também têm mais escolhas de carreira, né? Se você olha, por exemplo, tipos de áreas de atuação, há 50 anos atrás, era muito diferente do que quando a pessoa olha hoje, né? Hoje o mercado está dividido em vários nichos, em várias possibilidades, tecnologias novas surgem em cada dia, a área de tecnologia, computação, a parte gráfica, a parte de comunicações, tudo isso, a cada dia surgem novas tecnologias, né? Tudo que envolve a internet, por aí vai. Então isso faz com que a pessoa também mais nova, muito provavelmente, fique mais em dúvida de para onde vai. Porque tem muitos caminhos. E não eram apresentados tantos caminhos quando as pessoas eram de uma geração anterior e elas muitas vezes se pautavam no que o pai falava e acabou. Hoje percebam que os jovens eles escutam os pais, mas eles também escutam os amigos, como sempre foi. Só que agora as pessoas têm amigos em diversos locais do Brasil, muitas vezes até fora do Brasil por conta da internet. Não fica restrito ao bairro ou à escola que estudam ou à faculdade que estão estudando. Existem ainda os influenciadores digitais nas redes sociais, no YouTube, etc., que muitas vezes o jovem segue e aprende coisas por ali, e às vezes inclusive isso vai de encontro, ou até são informações, vamos dizer assim, que concorrem e são contrárias às informações que o pai e a mãe passaram, e muitas vezes os jovens questionam inclusive essas informações passadas pelos pais. Então veja que hoje a gente vive num mundo mais complexo no que diz respeito à informação, né? E isso traz uma dificuldade também para os pais conseguirem criar os seus filhos e orientá-los da forma que eles entendem que é correto, até porque o mundo está cada vez mais em transformação e até para os pais às vezes é difícil fazer isso, tá? Então o que eu poderia dizer? Eu diria o seguinte, nesse momento a gente tem que entender que as pessoas são diferentes e que as gerações são diferentes, tá? A gente tem que entender que o mecanismo de conversação, os meios de comunicação, todos mudaram, evoluíram ou abriram leques de opções. Então, antigamente você tinha, por exemplo, reuniões ou cartas que se escrevia para se comunicar, ou uma reunião presencial e etc. E antigamente às vezes era dado até mais valor para esse encontro, ou essa carta, a mensagem que estava sendo escrita. E hoje não. Hoje, como a comunicação é rápida e você faz na hora e a outra pessoa já lê na hora e já responde e tudo mais, talvez as pessoas não pensem tanto antes de começar a escrever a mensagem ou de mandar a mensagem, né? E isso faz com que até a comunicação, por mais que existam vários meios de comunicação, que essa conversação fique mais difícil de ser compreendida ou até seja menos produtiva. Você vê que existe mais ferramentas de comunicação, mas talvez a qualidade caiu, né? Então, pessoal, eu acho que assim, primeiro, o ponto de partida é entender que as pessoas mudaram, cada pessoa é diferente, e nós não devemos julgar de primeira já falando que a geração nova é boa ou ruim e acabou. Primeiro porque a gente não pode generalizar, né? As pessoas são diferentes mesmo sendo da mesma geração. Mas existem algumas características que podem aparecer no geral na maioria das pessoas, algumas tendências por geração, vamos dizer assim, e a gente tem que saber lidar com isso, né? Porque não adianta a pessoa querer ficar infeliz e reclamar disso, porque isso existe, é o cenário atual, né? E discussões entre gerações sempre aconteceram na vida. Então a gente precisa entender que isso existe, precisa tentar se colocar no lugar do outro, e aí eu estou falando tanto os pais com os filhos, como os filhos com os pais,
e como as pessoas, de repente, que são mais sêniores e têm mais idade, com as pessoas que têm menos idade nas empresas, porque é diferente o jeito de se comunicar, né? E entender o outro, isso é o principal, tá? Agora, eu acho que uma geração tem muito que aprender com a outra. Eu acho que a geração, de repente, mais antiga, pode aprender muita coisa de tecnologia com a mais nova, né? E eu acho que a mais nova também tem muito a aprender com a mais antiga, né? Porque a mais antiga teve que sofrer muito para conseguir proporcionar que a geração nova tenha acesso a todas essas informações, essa tecnologia que foi desenvolvida e por aí vai. Então, pessoal, a palavra da vez para que as gerações se entendam e conversem bem é respeito, é entendimento que o outro é diferente, tá? E é tentar conversar e entender muito o lado do outro, tá? Essa comunicação não é tão fácil, porque você vai ter que saber entrar no mundo da outra pessoa. E tem muita gente que fala, mas eu vou conversar com uma pessoa de geração mais nova, eu faço uma pergunta para puxar assunto, a pessoa não fala, ou fala muito pouco. É comum isso, mas você vai ter que investir um pouco mais de tempo para conversar com ela. E você não pode puxar o assunto pensando que você está puxando o assunto com alguém da sua geração. Você tem que pensar que você está puxando o assunto com alguém diferente, que está numa outra fase da humanidade, da evolução humana. Então, você tem que abordar ela de forma diferente. Assim como os jovens também têm que ter um respeito quando falarem com os mais velhos. E tem que entender que eles vêm de um outro tipo de geração, né? Então, o respeito, pessoal, é algo que eu acho que é um dos grandes valores que todo mundo deveria ter como valor pessoal, como conduta de vida. É o respeito, né? E nunca assumir ou julgar de forma precoce. Nunca já tirar uma conclusão muito rápida. Que as gerações trabalhando em conjunto, elas conseguem ser muito mais produtivas do que se uma ficar reclamando da outra, certo? Então é isso, pessoal. Só queria passar essa mensagem hoje. Conto com o engajamento de vocês aqui, divulguem o canal, curtam o vídeo, comentem nos vídeos aqui qual que é o posicionamento e as ideias de vocês, os pensamentos de vocês. E até um próximo vídeo, pessoal. Um grande abraço. Até mais.